Olá pessoal, graça e paz. Provavelmente você tenha se deparado com o texto de 2 Reis, no capítulo 2, especificamente dos versículos 23 ao 25, onde fala que Eliseu estava passando e crianças zombam da sua calvície, na verdade da sua careca. Ele amaldiçoa essas crianças e ele vem ursos, né, e acabam matando aqueles meninos ali, né? E é um texto difícil de entendermos, porque, em primeiro lugar, como assim Deus vai fazer com que esses animais matem crianças, meninos, né? A NVI, por exemplo, tem uma das traduções que coloca aqui meninos, outras, se eu não me engano, coloca crianças também, mas a ideia é justamente essa. Como que Deus mataria pessoas assim, crianças, seres que, sem maturidade alguma, que faz um tipo de brincadeira e por causa dessa brincadeira feita, a resposta a isso é tão cruel assim. Ele é um texto realmente bem difícil de engolirmos, né? Mas eu queria trazer hoje, talvez, uma possível interpretação para esse texto, que talvez você não tenha escutado ainda, ou talvez sim, mas é uma interpretação que particularmente eu tenho carregado comigo, e não só eu creio, assim como alguns outros teólogos também, vários teólogos, na verdade, muito renomados, no mundo afora também tem sugerido essa interpretação, tem pensado assim, como por exemplo Jay Carson, ele pensa em algo parecido a isso. Então vamos lá, o que é isso? Realmente foi isso? Foram crianças que zombaram ali de Eliseu, e de fato a resposta para essa zombaria foi isso? Foi porque falaram da sua careca, e ele ficou ofendido porque falaram ali da sua careca, e ele foi lá e fez isso, e Deus correspondeu a isso, executando essas crianças. Essa interpretação realmente é isso que nós lemos e entendemos à primeira olhada do texto? Queria passar para vocês, como eu falei, uma possível interpretação diferente dessa abordagem, tá bom? Em primeiro lugar, nós temos que pensar que essa palavra aqui, traduzido como meninos, né, como crianças, como meninos, é uma palavra que aqui no hebraico, ela tem o significado de rapazes, né, ou adolescentes, como, por exemplo, em Gênesis capítulo 41, versículo 12, ou até mesmo aqui em 1 Reis, no livro anterior aqui, no capítulo 20, versículos 14. Também esses textos que eu acabei de citar são textos que utilizam com essa ideia de rapazes, tá? E qual é a ideia aqui? É a ideia de pessoas já crescidas, capazes de racionalmente tomar decisões. Pessoas que são capazes de, como é que eu posso dizer? Eles não são crianças, não são pessoas, sabe, que tomam decisões levadas ali pela sua imaturidade simplesmente. Pessoas que já têm capacidade de raciocinar, de tomar decisões sabendo aquilo que estão fazendo, né? Então são de fato rapazes, não são meras criancinhas que foram executadas aqui. Então o primeiro ponto é isso, é tirar essa imagem de que seriam crianças. Eu vou logo particularmente dizer aqui o que eu entendo que foi que aconteceu aqui, e depois tentar levar, mediante uma interpretação simples do próprio texto. Eu não vou fazer uma exegese assim, mais aprofundada, citações de autores, porque eu quero fazer um vídeo de fato um pouco mais simples, mas para que você possa entender nas nuances no texto que colaboram com aquilo que eu estou falando aqui, que seja a interpretação que eu acho correta desse texto, tá? Para mim, como já falei, não eram crianças, eu já disse o porquê. E aqui o ponto central não era uma ridicularização da falta capilar ali do profeta de Deus, mas estavam tentando ridicularizar o seu chamado profético, a unção profética que estava sobre ele, e assim também em relação à figura de Deus. É uma zombaria contra o Deus que o chamou e o capacitou. Então era uma zombaria contra a unção profética de Eliseu, e também de forma direta, se estavam falando contra ele e a unção profética, também estariam fazendo ridicularizações com a figura de Deus, porque Deus foi que deu essa unção profética. Apesar de que Elias disse, olha, eu vou deixar, se você não tirar os olhos de mim, eu vou deixar a minha capa e você vai ficar ali com
com esse chamado profético, com a unção dobrada ali sobre você, mas a ideia é que nós sabemos que é Deus que capacita, é Deus que dá. Então, eles estariam ridicularizando o profeta e aquele que o chamou e que o capacitou. Não só a unção profética do profeta, mas de forma direta também aquele que deu essa unção profética sobre ele. E por que eu penso assim? Vamos lá. Em primeiro lugar, o local aqui em que essas circunstâncias elas acontecem. Nós estamos falando de Betel, né? Um lugar, um centro, na verdade, que era centro de idolatria. As pessoas não adoravam o Deus de Israel, adoravam outros deuses, né? A gente pode ver isso em 1 Reis, capítulo 12, a partir do versículo 28. É um centro de idolatria. E podemos enxergar isso entendendo o contexto dessa perícope. Se lermos os versículos anteriores, o início do capítulo 2, nós temos justamente aquilo que eu falei, que é a chamada de Elias. Elias é levado aos céus. Então, nós estamos dentro de um mesmo texto, de uma mesma perícope. Então, esse pequeno texto que eu citei aqui, que acontece esse fato, está dentro de um contexto maior. Então, Elias é levado, né? Eliseu faz esse pedido ousado, ele quer a unção que estava sobre ele, e ele diz, olha, se você não tirar os olhos de mim, se você ver aquilo que acontece, você vai receber. Então, nós lemos o texto, vem aquela carruagem de fogo, separa os dois, e Elias, então, é levado ali num redemoinho, né? E Eliseu, na verdade, então, recebe essa unção profética. E a partir de agora, nós temos aqui na continuidade dos versos do capítulo 2, as pessoas começando a se chegar até Eliseu, reconhecendo ele, então, como aquele agora que é sucessor de Elias, sucessor no seu ofício profético, na unção profética que havia sobre ele. Então, esse é o contexto. Então, as pessoas estavam começando a reconhecer, e o contexto é esse. Quando nós lemos aqui no versículo 24, né? No versículo 23, na verdade, final do versículo 23, na NVI, fala que esses jovens, né, olhavam para... A gente tem que entender aqui que as pessoas viviam mais, então a expectativa de vida era mais ampla. Então, esses rapazes, eles olham para Eliseu e eles dizem, suma daqui. Essa é a tradução da NVI. Em outras traduções está suba, né? Ou suba daqui. Traz essa ideia, na verdade, e eu entendo que essa expressão estaria apontando ou fazendo uma relação com o seu mestre que tinha acabado de ser tirado do meio deles, ter sido, né, arrebatado de fato. Então, quando eles dizem suba daqui, saia daqui, o que eles estão dizendo é fazendo uma relação com aquilo que acabou de acontecer. Olha, sai daqui, assim como o seu mestre também saiu, né? Ou seja, eles estavam zombando não só da careca, mas estavam zombando daquilo que acabou de acontecer. Esses caras que eram idólatras dentro desse contexto de idolatria, e aqui eu uso as minhas palavras para que vocês possam entender o que eu estou querendo dizer, eles estariam fazendo uma zombaria, tentando diminuir a unção profética, o encargo profético sobre Eliseu. Então Eliseu os amaldiçoa por estar tentando fazer isso, Eliseu os amaldiçoa e acontece tudo aquilo deles serem mortos por caçoar, por esse caçoar não só da calvície, mas como do encargo profético. Esses animais então vão lá e tiram as suas vidas. Fazendo isso dentro desse contexto, eu entendo que era uma resposta de Deus não só para eles, até porque eles perdem a vida aqui, mas uma resposta de Deus para aquele povo. Um povo idólatra para dizer, o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. O Deus de Israel é o Deus verdadeiro e é o Deus que chamou Eliseu. É o Deus que chamou Elias e agora é o Deus também que está com Eliseu. Vocês tentaram diminuir esse Deus de Israel, vocês tentaram diminuir o encargo profético que havia sobre ele, mas agora Deus está reafirmando quem ele é, reafirmando também o encargo e o chamado profético do seu servo. Então, esse texto, a partir dessa interpretação, particularmente para mim, é uma interpretação que faz mais sentido. Então, a resposta que foi dada não foi uma resposta simplesmente por um caçoar da falta de cabelo, mas foi uma resposta de uma afronta a Deus
de Israel, de pessoas que adoravam outros deuses, que estavam afrontando, e com isso estavam dizendo, os nossos deuses, né, os falsos deuses deles, são maiores do que o Deus de Israel. Olha, aí, vai embora também, seja arrebatado também, saia daqui, né? O nosso Deus é mais forte. Com isso, era isso que eles estavam dizendo no final das contas, porque eles estavam em um lugar, em um ambiente totalmente idólatra, e vão de contra o servo de Deus, o profeta de Deus aqui. Então, particularmente, é essa a maneira como eu entendo basicamente esse texto. Mas eu queria convidar você a comentar aqui como você compreende esse texto, qual é a sua visão desse texto. Comenta aqui abaixo e vamos abrir então aí a discussão